unción de Dios, aprender un poco más respecto de la unción de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo, perdóname, 1 Samuel. Éxodo, ya hablamos, vamos a abrir en 1 Samuel. Sí, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 8, de versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Israel pide rei. Aconteceu que, havendo Samuel envelhecido, puso a seus filhos por juízes sobre Israel, e o nome de seu filho primogênito foi Joel, e o nome de segundo Abías, e eram juízes de Berseba. Pero não anduveram os hijos por los caminos del Padre, antes se volveram tras la avaricia, dejándose sobornar e pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaram e vieram a Ramá para ver a Samuel. E lhes dijeron: He aquí tú has envejecido e tus hijos não andam em tus caminos. Portanto, constituyemos agora um rei que nos juzgue, como tienen todas as nações. Pero não agradou a Samuel estas palavras, que dijeron: Danos um rei que nos juzgue. E Samuel orou a Jeová, e dijo Jeová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué del Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Padre Santo, Deus de poder, te doy gracias por mais esta oportunidade, Senhor Deus, de levar tu evangelho, que podamos aprender contigo, ó Deus, porque não tenho nada de mim, é tu palavra que nos ensina, Padre. Trabalhe em nossas vidas, Senhor Deus, nos conduz, ó Padre Santo, para que podamos ter conhecimento de tu palavra e fazer tu vontade. Quero estar muito pequeno, ó Deus, para que tu puedas crescer, tu Espírito Santo tenha liberdade para nos ensinar a palavra. Te dou graças por todo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Vemos aqui passagem importante para dar continuação à unção de Deus, aqui do Antigo Testamento que estamos vendo. Hoje cerramos esta parte de la unção do Antigo Testamento. O próximo jueves vamos tratar de la unção em el Nuevo Testamento. Pero para isso há que entender el Antigo. Pero já conseguimos entender que há duas unções que foi dada ali por Deus, a Moisés. Uma é a los objetos del tabernáculo, ¿no? E al próprio tabernáculo tinham que ser ungidos, ¿no? Com aceite, sim. E acuérdate que havia de ter aí algumas especiarias. E depois também a Arão e, não, porque era aí sacerdote e todos seus filhos, não? Então, de aí em diante, sempre a unção em la vida de los sacerdotes. Então, duas partes. Pero esto para eles não era o suficiente. Quando chegou aí a época de Samuel, para o povo de Deus não era o suficiente. Havia ali Samuel, que estava como profeta ali deste povo, que juzgava, não? Porque o profeta, o Antigo Testamento, naquela época, antes de los reis, podiam juzgar ali a los pueblos, sim, dar orientação, levar ali o que era de Deus, levar de volta ao Senhor. Pero, como era um povo, o povo hebreu era um povo pagano, vamos dizer assim, não? Tinha Deus, pero servia a deuses paganos.
muitas vezes, e tinha aí sua mente volvida aí ao Egito, sim? Não conseguia se liberar disso, estava sempre atrapado com suas mentes ao passado. E mirando ali todos os pueblos antigos, inimigos que estavam ali, todos eles tinham reis. Então, se o povo estava aí, não, reclamando a Samuel a respeito disto, mira, todos os pueblos aí que conhecemos têm rei, só nós aqui temos profetas, não? Temos que cambiar isto, não vamos aceitar. Tus hijos não podem mais continuar, porque tus filhos estão todos em la perdição. Não há como levá-los, juzgar a nós. Então, melhor que Samuel, levante aí um rei, então, para liderar este povo. Pero esto não era a vontade do Senhor. Este foi um grande equívoco, um grande erro do povo de Deus, e Samuel, por não aceitar aquilo, não, claro que foi delante do Senhor, pero não era algo que agradava ao Senhor, esta unção a um rei. Pero já sabemos que havia do tabernáculo, a unção do tabernáculo e a unção do sacerdote. Pero aqui, mirando aqui, vendo esta situação que estava passando o povo de Israel, então Deus dá a autorização a Samuel para buscar um chico, um jovem, para que pueda aí ungir a rei. E sabemos que o primeiro rei que foi ungido foi Saul. Saul foi o primeiro rei, pero não por causa que agradava a Deus, sim? Porque Deus queria que continuasse o profeta. Por quê? Sacerdócio, o profeta. Por quê? Porque nós somos, o povo hebreu não é igual a todo o mundo, não? É um povo separado, um povo que há de se preparar para a venida de Jesus Cristo. Então, não era um povo como os demais, eles tinham que ir caminhando, confiando em la vontade do Senhor e não em la vontade do homem. Não levantaram um homem como rei para poder dominar sobre os demais. Então, foi um grande falho e Deus não queria isso. Né? Pero aqui foi o primeiro rei a ser ungido. E podemos ver aqui, 1 Samuel, capítulo 10, de versículo 1. 1 Samuel 10, de versículo 1, diz assim: Tomando então Samuel uma redoma de aceite, la derramou sobre sua cabeça e lo besou e lhe dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre o pueblo de Israel? Então, aqui Samuel estava derramando o azeite em la cabeça de Saul, preparando ali Saul para reinar sobre um povo. Então, aqui está o primeiro rei de Israel, o primeiro rei que estava tratando do povo hebreu. O outro foi Davi, que podemos ver em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, de versículo 13. 16, versículo 13, diz assim: E Samuel tomou o cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Entonces, vemos aquí dos unciones de dos reyes, ¿no? El inicio, el primero, Saúl, y después David. Entonces, não era a vontade de Deus de ungir, sim, de derramar o aceite. Essa foi a vontade humana, porque estavam acostumados a ver as coisas. Deus muitas vezes atende nossas necessidades, delante de, às vezes, de uma situação que pedimos. Deus permite para ver hasta onde vamos, permite para ver hasta onde vamos conseguir seguir com aquilo que estamos mirando, não? Porque Deus é nosso Padre, então Ele permite, como Ele permitiu com Saul, Ele permite também, às vezes, não dizer: Senhor, estou vendo ali, não, vê um irmão ali que tem um coche, eu quero ter um coche, não? Ou vi um coche tão bonito aí com um homem aí que nem tem Jesus Cristo, mas eu quero também, não? Então, Deus permite certas coisas para que o reino dele se estabeleça. O problema é que
Saúl não estava para obedecer a Deus. Esse é o grande problema de Saúl. Não estava para obedecer, então se Deus permite. Agora, o problema é se quando Deus nos dá algo que pedimos, se realmente estamos em condição de servir a Deus, de fazer as coisas para Ele. Porque muitas vezes vemos pessoas que perdem suas bendições justamente por isso. Pede algo e que não pode depois conduzir, não pode mais, não pode saudar aquelas bendições, não pode usufruir daquelas bendições da maneira que Deus quer, não? E aí é o grande problema, o problema que passou com Saúl, quer fazer agora o que dá em sua gana, o que ele vê que é correto, não? Aí uma coisa interessante de ver, porque a ciência de Deus e a ciência humana, devemos tomar muito cuidado com isso. Sim, porque muitas vezes o que miramos é óbvio, é claro, está nítido, está muito claro que o caminho é por aqui, está claro. Oramos, miramos e dizemos, o caminho é por aqui. Mas Deus conhece todas as coisas, Ele que sabe realmente se é uma trampa ou não. Então devemos tomar cuidado, nós devemos tomar muito cuidado com isso. E naquilo que Deus nos dá, e orar, buscar direção, seguir a ser a vontade do Senhor da maneira que agrada a Ele. Bueno, aqui é uma coisa, de los reis. Outra coisa também, outra unção, além do tabernáculo, os utensílios, além dos sacerdotes, também os reis, também são os profetas também, como está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que diz: a Jeú, hijo de Nissim, ungirás por rei sobre Israel, e a Eliseu, hijo de Safat, del Abimeola, ungirás para que seas profeta em tu lugar. Então está ungindo aí um rei, está ungindo também aqui um profeta. Está ungindo o profeta Eliseu, não? Para poder assumir aí um ofício de profeta. Então, é a quarta parte de nosso estudo que podemos ver aí esta unção de profeta, que é interessante, porque já falamos a respeito desse em nossos cursos. Não? Que o profeta ele está para proclamar o que vem por parte de Deus. Nada é ungido para ele mesmo. Não se unge uma pessoa para que ele pueda ter uma boa vida, ¿sí? Para que ele pueda ter uma vida tranquila. Não é esta a intenção. A unção sempre é com propósito de algo para servir, algo para ser para o Senhor. Sempre tem este propósito no Antigo Testamento. Só diferencia um pouco no Novo Testamento, quando a unção também é para quitar as enfermidades, tá bem? Pero estamos hoje completando o Antigo Testamento. Então, para entender o Antigo Testamento, saber que os profetas, então os profetas são chamados para servir, para proclamar, para dizer aquilo que vem por parte de Deus. É a boca de Deus na terra. Então, a boca de Deus na terra estava na mão dos profetas. Então, isso é importante. E de los reis, os reis estavam para governar, não? Para ser pastores, não? Do povo de Israel, e ser também libertadores, tá bem? Então, ele estava para cuidar do povo, para cuidar, para ter toda uma proteção. Não era assim que Deus queria, mas é assim que o povo pediu, então Deus permitiu que assim fuera. Então, não era mais el profeta, ¿no? Que le venía a traer la palabra, entregaba la palabra como Samuel, entregaba lo que Dios quería, porque el rey no tenía esta condición, ¿no? De estar hablando naturalmente con Dios, pero el profeta sí. Entonces el rey siempre, de modo general, siempre necesitaba de los profetas, para que Deus hablasse com os profetas e depois hablar com o rei, para dizer aquilo que é para ser. E com os profetas, é algo interessante, porque os profetas, a unção deles era cuidar do povo de Deus e cuidar da parte moral também. Não era só, Deus está mandando caminhar por ali, ou Deus está mandando caminhar por allá. Não, também para cuidar da parte moral. Esta é a responsabilidade dos profetas, e isto não foi quitado, isto continuou.
em todo o Antigo Testamento. Então, é importante entender estas quatro unções para poder depois entender o que é a unção do Novo Testamento, o que Jesus vem nos ensinar, Pablo vem nos ensinar. E para completar, vamos só dar um saltito ali no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Sim, 1 Coríntios, capítulo 1, vou ler de versículo 21 e 22. Vê que interessante. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, de 21 e 22. Diz assim: pois já que em la sabedoria de Deus el mundo não conheceu a Deus, mediante la sabedoria, agradou a Deus salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales e los griegos buscam sabedoria. Opa! Não. ¿Dónde está? Apontei. 2 Coríntios. Oh, que susto. 2 Coríntios. Estou lendo mal aqui. De capítulo 1, versículo 21 e 22. Agora sim. Diz assim: e ele que nos confirma com vosotros em Cristo, e ele que nos ungiu em Deus, el qual também nos ha sellado e nos ha dado las arras del Espírito em nossos corações. Então, todo o que estava passando no Antigo Testamento era a sombra para o Novo Testamento. Todo o que passava ali no Novo Testamento era para poder já dar sinal, já para poder mostrar, já para poder dar direção a respeito do que era ali, do que ia ser, e o que é com nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Então, é importante entender que, como estás aqui, el qual também nos ha sellado. Então, a unção, Ele nos sella, nos dá um sello esta unção. Então, acuérdate que no Antigo Testamento, quando as ovelhas ali estavam caminhando, estavam pastoreando ali, estavam caminhando, e de repente, o pastor, ele passava aceite na cara das ovelhas, não cobria todo de aceite para proteger, não, de los mosquitos, proteger de los de los insetos, ¿sí? Então se dava a proteção. Então tem este significado, ¿sí? Também era algo que traía para o futuro. Então é um sello, é uma proteção. E isto é o mesmo que passa com nós, não? Esta unção, ser ungido, é um sello através do Espírito Santo. E quando temos isto? Quando aceitamos Jesucristo. Primeiramente, quando aceitamos Jesucristo. Então, quando aceitamos Jesucristo, já temos um chamado. E nosso chamado, através da unção, é ir para a salvação, é seguir ao Senhor, é predicar o Evangelho, não? É estar fazendo a vontade do Senhor, é viver em santidade. Ou seja, a unção é para ser todo o que agrada ao Senhor, todo o que agrada a Deus. Então, isto que depois vamos aclarar melhor em próximo jueves, para poder ter entendimento da parte de Jesucristo e depois a ensinança de Pablo para nossas vidas, porque é algo tremendo entender esta sombra do passado do Antigo Testamento e levar para os dias de hoje. Então, o importante agora, só para concluir, em versículo 22, e o qual também nos ha sellado, nos ha dado as arras del Espírito em nossos corações. Amados, não tem como ser sellado e não amar a Deus. Não tem como ser sellado, ter a unção e não seguir ao Senhor. Não há como dizer, eu tenho o sello do Espírito Santo, eu fui ungido, eu tenho a unção, porque aceitei a Jesucristo como Senhor e Salvador, e não obedece a Deus. Então, não há concordância. É isso que devemos ver. Não há concordância. Então, devemos analisar muito bem nossas vidas. A unção é algo muito importante. Por isso que fui buscar ali no Antigo Testamento para trazer o dia de hoje. Porque é algo fundamental em nossas vidas.
¿no? Às vezes as pessoas sentem, não? Como já tive a oportunidade de ver, a pessoa se sente tão, não? Porque foi ungido, não? A uma coisa ou outra. Vamos entender um pouco a respeito da unção. Sim? Quando, você foi aí a presbítero, vamos ungir um presbítero. Foi ungido aí a um pastor, vamos ungir a um pastor. Não se unge pastor, não se unge presbítero. Não? Esse é um grande erro de muitas igrejas. A Bíblia não ensina que tem que ungir. Sim? Há que ordenar. É uma diferença muito grande. Sim? Porque ungidos já somos. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo já têm a missão de predicar o Evangelho. Então, devemos entender muito bem isso. Pode buscar no Novo Testamento, não há unção para ungir um pastor, uma unção para ungir um presbítero. A unção é para o sanar de alguma enfermidade, não? Sanar ali de uma enfermidade, ou esta unção que carregamos quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, todos nós já somos ungidos. Jesucristo já é todo o trabalho para nós. Então, nosso trabalho é só aceitar a Jesus. Então, se aceitamos, somos ungidos. Se somos ungidos, é porque temos uma missão. Porque senão, não há por que ungir, verdade? Se somos ungidos, é porque Deus tem algo para nós, para seu reino. Não para nós, para Ele. Isso que temos que entender. Sim? Então, devemos entender bem como funciona a unção que vem por parte de Deus. Então, já entendemos do tabernáculo, que é para adorar a Ele. Já entendemos de los sacerdotes, que é para conduzir e levar ao povo a arrependimento e entrega ao Senhor. Já entendemos da unção de los reis, que é para cuidar e governar de um povo, não liberar todo um povo, cuidar, ser um libertador. Já entendemos também da unção do profeta, que é de trazer algo de Deus para a igreja, trazer algo de Deus para todo um povo, não? Pelo povo hebreu, que assim era no Antigo Testamento. Agora, prepara, porque jueves concluímos esta parte de unção, pero vou tratar unicamente do Novo Testamento. Entender o que era isto e trazer muito bem claro para poder entender aí o que é no Novo Testamento, o que é a unção de Deus. E ver quão importante é esta unção em nossas vidas. Porque muitas vezes não damos muita importância. Estamos tão no dia a dia de nossas vidas, não damos tanta importância para esta unção que temos, não? E da responsabilidade que temos diante das coisas do Senhor. Então, é isto que vamos aprender no próximo jueves. Glórias a Deus, Padre Santo, Deus de poder, toda honra e glória, Padre Santíssimo.